E gravando. Será que eu ainda lembro como é que faz a introdução do vídeo? Não sei. Fala Dev, tudo beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal e sim, eu estou sumido, me desculpe, mas estamos aqui de volta para mais esse vídeo e trazendo conteúdos muito legais para vocês, beleza? Já deixa o like aqui no vídeo se você está feliz com essa nossa volta, deixa aquele comentário de sugestões de quais próximos vídeos você quer ver e vamos para mais esse vídeo. Bom, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre navegação. Como que a gente faz uma navegação dentro do app? Como é que eu saio da tela A para a tela B? Então a gente vai mostrar alguns pontos aqui importantes que você pode colocar dentro do seu projeto e responder algumas dúvidas que surgem por aí. Bom, o primeiro deles a gente vai falar sobre a navegação utilizando o storyboard. Uhul! É muito importante ressaltar aqui que nós temos algumas informações, alguns tipos de navegação que o nosso aplicativo pode executar, sendo uma delas através de modal e através de push. Quando a gente fala sobre apresentação via modal, nós não necessariamente precisamos de algum tipo de controller. A gente só precisa da nossa principal, que é a nossa view controller. Com certeza você já está de saco cheio de ver essa informação. É verdade. Mas enfim, a apresentação via modal, ela vai acontecer surgindo de baixo para cima, baseado na view controller principal. Então você tem a sua tela A, a sua tela 1, e você vai apresentar a tela 2 sobrepondo a tela 1. Com isso, ela fica ainda com um espacinho atrás ali, na parte de cima, apresentando a tela de trás. E você pode fazer um movimento para baixo para dar o dismiss, ok? Dessa forma, quando você faz esse tipo de navegação, você pode fazer algumas travas, mas isso não é o caso de agora. Mas se você quiser, deixa aqui nos comentários que a gente pode trazer uma abordagem falando sobre a modal. Ah, bom. Segundo a própria Apple, ela recomenda que você utilize informações de modal para quando você precisa apresentar informações para usuários que não saia do fluxo. Ou seja, uma tela de cadastro, um fluxo de adição de alguma coisa, sei lá, vamos adicionar o cartão de crédito, então faz lá todo o processo, as etapas de adição de cartão de crédito. Então você tem um fluxo único e esse fluxo ele não pode sair. Então a Apple recomenda que você faça a utilização da modal. Como que faz isso via storyboard? Vamos dar uma olhada no código. Bom, veja que aqui na nossa storyboard eu estou colocando aqui criando a nossa tela 1 e também adicionando a nossa tela 2 e fazendo os vínculos dela com o nosso código, certo? Então, View Controller 1 e View Controller 2. Como é que eu faço essa navegação? Muito simples. Selecionando o View Controller 1 no nosso storyboard, você vai entrar lá nessa abinha aqui no canto direito e você vai selecionar esse manual aqui do trigger. Você clica nessa bolinha, arrasta para onde você quer fazer a navegação. Então, no nosso caso, é a nossa tela 2. Veja que selecionando essa opção, ele vai aparecer algumas opções de navegação, push, modal, detail, enfim, ele apresenta alguns tipos. Nós vamos colocar aqui modal. Colocando como modal, você já está indicando para o seu fluxo que aquela tela apresenta como modal. Então você pode até reparar que na tela 2 ali, no nosso storyboard, ele já apresenta no formato de modal, para você já ter uma ideia e imaginar essa informação. Isso te ajuda bastante na hora de desenhar a sua tela. Mas, por enquanto, ainda não está pronto o nosso código, ele ainda não sabe fazer uma navegação. Por isso que a gente vai colocar um identificador nesse fluxo de navegação. Então você vai colocar um nome para essa linha. Já era. Então veja que ele colocou uma linha aqui nas nossas telas, da tela 1 para a tela 2, e essa linha você seleciona ela e coloca um nome de identificador. Vale ressaltar aqui que é muito importante que você não esqueça. Esse nome, você não pode esquecer ele, tá? Porque esse cara, do jeito que você está escrevendo, maiúsculo, minúsculo, essas informações têm que ser exatamente igual na hora que você vai colocar no teu código. Tá bom. Depois que você definiu o seu identificador, a gente vai lá para o nosso código da tela da View Controller, ou seja, a nossa tela 1. Aqui na nossa View Controller 1, para a gente fazer uma navegação baseada no fluxo do storyboard, nós vamos ter que chamar um cara chamado Perform Sig. Esse Perform Sig ele é responsável por fazer a navegação baseada no storyboard. Uau! Vale ressaltar aqui como é que funciona. O storyboard, ele que vai gerenciar todo o fluxo de navegação, ou seja, todas aquelas linhas, elas têm que estar ligadas e conectadas em algum lugar, de onde para onde, e você não consegue pular esse fluxo. Vamos usar um exemplo. Imagine, você está no teu quarto e você quer ir até a cozinha. Qual é o fluxo que você tem que passar? Do quarto
para o corredor, do corredor para a sala, da sala para a cozinha. Então esse é o fluxo que você tem que fazer de navegação. Você não consegue do teu quarto ir direto para a cozinha sem passar em qualquer outro cômodo. É verdade. Então esse é o fluxo do storyboard. Você chegar num determinado ponto, você tem que ir passando em cada um desses caras para fazer a navegação. Poli, mas eu posso puxar uma linha direto? Pode, você controla como que vai funcionar, mas tome cuidado que o storyboard ele é algo perigosíssimo, porque se você faz todo um fluxo errado, você pode entrar num loop eterno e não consegue mais sair dele. E até mesmo para você poder gerenciar isso daí, como desenvolvedor, você analisar essas informações e ver quem está conectado em quem, você vai ter um ninho de ratos ali e você vai se perder. Então tome muito cuidado com essa informação. É claro. Então, depois que você cadastrou o Perform Sig, você vai colocar aquele nome de identificador que você cadastrou. E lembre-se, tem que ser exatamente igual. Se você colocar alguma informação diferente e na hora de você rodar, ele vai rodar perfeitamente, mas só na hora da execução que ele vai estourar o crash. Então veja aqui um exemplo que eu colocando uma informação que não existe, rodando a nossa aplicação, ao acionar o botão, ele estoura o erro ali no nosso console. E ali no console, preste bastante atenção que ele te fala o que está acontecendo. Então ali ele falou, o link está incorreto, não existe essa informação. Então fique bastante atento a esses fluxos. Depois que você coloca ali o nome correto, o sender você pode deixar nulo. Mas geralmente o sender você pode passar alguma informação. Mas isso não quer dizer que você está passando para outra tela. Você precisa preparar esse objeto para passar e a gente já vai abordar isso logo em diante. Então, feito dessa forma, você pode fazer a navegação e está funcionando perfeitamente. A nossa tela abriu como modal sem nenhum problema. Para fazer isso para as outras telas é só seguir esse mesmo conceito. Agora vamos falar sobre como que eu passo uma informação de uma tela para outra. Para a gente não precisar fazer tantas coisas aqui, a gente só vai mudar a cor de background. Então, na tela 2 eu criei aqui uma propriedade chamada background color e nela eu só mudo a cor da minha view. Então eu vou setar essa informação lá da minha tela 1 e aí a minha view vai mudar de cor. Como que eu faço essa informação? Como é que eu passo esse objeto? Você precisa fazer o seguinte, quando você está na tela 1, você pode ter N fluxos, N SIGs que você pode caminhar. Então você precisa identificar qual dessas SIGs você quer e quais tipos de informações você quer passar. Então por isso que dentro da nossa view controller a gente vai sobrescrever um método chamado prepare for SIG, ou seja, eu estou preparando a navegação. Vamos fazer essa substituição. Bom, eu faço o override dessa nossa função e aqui eu vou colocar algumas informações. Existem algumas formas de a gente poder validar. Eu vou te mostrar duas delas que são as mais conhecidas. A primeira dela é você fazendo o cast, ou seja, eu vou pegar qual é a view controller de destino e verificar se é a view controller que eu preciso. Então, aqui no código eu estou colocando esse exemplo. Dessa forma eu tenho acesso à instância dessa minha view controller que foi instanciada e eu vou setar ali a cor do background. Eu seto a cor do background e ele vai seguir a construção normalmente. Poli, mas por que ele funcionou? Porque a gente está trabalhando com instância e isso é a diferença do class e do struct. E eu já tenho um vídeo, vou deixar o link aqui no card para você poder saber qual é a diferença dessas duas informações. Como eu tenho acesso à instância da minha view controller de destino, eu posso fazer as modificações ali dentro sem precisar resetar elas, ou seja, resetar, né? Passar de novo essa informação. Então eu altero a cor do background e ela vai mudar. Então toda vez que eu acionar, ele vai passar dentro desse fluxo. Por quê? Porque a minha tela de destino é a minha view controller e ele vai abrir. Mas se caso você tem dois fluxos que vai para a mesma tela, muito simples, é só você mudar o identificador. Então aqui vai ser a segunda forma de a gente poder validar essa informação. Da primeira forma, a gente validou a view controller, a gente fez o cast da view controller. Nessa segunda forma, nós vamos pegar o identificador e fazer a validação dele. Ou seja, se o identificador da SIG que foi chamada é igual ao identificador que eu preciso, minha tela 2. Feito essa validação, eu vou executar o mesmo código. Veja aqui que então funciona corretamente, beleza? Então, essas são algumas formas. Mas, Poli, eu estou fazendo só apresentação de modal, como é que eu faço a navegação? Bom, aí já entramos em outro ponto. Como que fazemos a navegação via storyboard? Vale ressaltar aqui que, bom, para você fazer a navegação horizontal utilizando o Navigation Controller, você precisa adicionar essa informação. Da mesma forma que via código você cria essa Navigation Controller e seta o root, aqui no storyboard eu preciso adicionar essa Navigation Controller também. Então veja aqui, eu simplesmente adiciono o Navigation Controller, seto a minha root
E como eu estou no início da minha View Controller, eu adiciono ela como o Start, como Initial, ok? Setando essa informação como a principal, a minha Navigation Controller, todos os que estão à frente dela seguindo esse fluxo, vai estar dentro da Navigation Controller. E aí ele começa a fazer a navegação horizontal. Veja que eu adicionei a Navigation Controller, alterei aqui a minha SIG para de modal para como show, ou seja, o show ele já faz esse controle, se ela está dentro de uma navigation ele faz o push, se não está ele faz uma modal. Como eu estou dentro da minha Navigation Controller, ele já muda todo o layout aqui da minha tela 2 como uma navegação. Então se eu rodar aqui, não precisa alterar nada via código, somente alterando via storyboard vai funcionar normalmente. Polio, mas o que você indica? Eu posso fazer essa alteração direto na storyboard? Pode. Quer dizer, às vezes não. Não tem problema nenhum você fazer lá dentro, mas atente-se. Quando você precisar fazer alguma alteração, você tem que ir direto na storyboard e alterar, beleza? Então não se esqueça desse detalhe. Seja tamanho da fonte, cor, o texto que vai ser aplicado. Se você aplica dentro da storyboard, garanta que toda alteração vai ser feita dentro da storyboard e mantenha o padrão. Isso é mais essencial, é a melhor boa prática. Beleza, Polio, a gente falou sobre storyboard, entendi como é que eu coloco a Navigation Controller, como é que eu faço modal, como é que eu faço push e como que eu faço via código. Simples. Vamos utilizar o mesmo processo, mas eu não vou alterar a nossa storyboard. Eu só vou adicionar um novo botão aqui na nossa tela 1, onde eu vou simplesmente fazer a navegação via código. Adiciono a ação ali dentro e agora eu posso fazer o quê? Eu vou seguir as mesmas etapas que a gente seguiu no storyboard, eu vou seguir aqui. Então a primeira delas, vamos fazer a navegação via push. Veja que eu vou simplesmente criar uma nova instância aqui da nossa View Controller. Então isso é muito importante, eu estou criando uma nova instância, ou seja, estou criando um novo apontamento de memória. Se você não entende a diferença disso daí, fica tranquilo, coloca aqui nos comentários que quem sabe a gente produz um conteúdo sobre isso daí, beleza? Sim. Bom, criando uma nova instância, então eu estou criando uma nova informação, um novo valor para aquela informação, tá? Então eu estou criando uma nova View Controller. E essa View Controller não tem nada, porque eu estou trabalhando via código, ela não está conectada via storyboard. Então eu simplesmente chamo tela 2 View Controller e abre e fecha parênteses. Depois que eu fiz isso daí, eu vou simplesmente alterar a cor. Então eu chamo lá o background color e seto essa nova cor. E depois eu chamo só a minha Navigation Controller.push, passando essa View Controller. Dessa forma, como minha tela 1 está dentro da Navigation View Controller, que nem a gente já colocou lá no storyboard, então eu consigo fazer essa chamada. Se eu fizer dessa forma, vai rolar a navegação normal. Veja que aqui no nosso simulador, quando eu chamo a tela 2 via código, ele não vai carregar a label que está no meio. Por quê? Porque eu não estou puxando a informação que está no storyboard. Estou criando um contexto novo e não tem nada setando. Então, cuidado com essas informações. Polio, mas eu preciso pegar a informação que está lá na storyboard. Eu consigo fazer isso? Claro que você consegue. Uhul! Aqui a gente vai trabalhar com a segunda forma, que é acionando, né, chamando a sua storyboard e pegando uma instância lá de dentro. Mas para isso você precisa fazer algumas etapas. Para você pegar a sua instância da storyboard, você acessa a sua storyboard, seleciona a View Controller que você precisa, né, qual é a tela, e aí você vai colocar dentro do spec dela lá, qual é o Storyboard ID. Então você vai colocar um nome para esse cara. Tem que ser tudo junto, tá? Não coloca espaços e não coloca acentos, porque dependendo de onde for rodar, pode dar problema. Isso quando a gente fala em múltiplas equipes, que vai depender da configuração de linguagem de cada device. Bom, definiu o Storyboard ID, esse ID, de novo, esse ID tem que ser exatamente igual. Esse é o problema de quando a gente trabalha com strings estáticas e strings fixas. Você vai pegar esse ID e vai colocar ele dentro dessa função. Então você vai chamar a sua storyboard, ou a sua View Controller tem acesso a essa informação. Você vai pegar a storyboard e chamar a instância baseado naquele ID e passa esse ID. Pronto, você tem uma View Controller, mas você não garante que essa View Controller é a sua, por isso você precisa fazer o cast, ou seja, garantir que essa informação é a View Controller que você precisa. Por isso que a gente vai fazer um if let. Feito o if let, é a nossa View Controller, é o nosso identificador, deu tudo certo, eu entro dentro desse if e seto as informações da nossa background color e depois eu chamo a navigation e faço a navegação.
Então veja que dessa forma, quando eu chamo a tela 2 via código, ela vai abrir com a label normal. Por quê? Porque eu não estou criando uma nova instância, eu estou pegando uma instância que está dentro da storyboard e coletando ela, beleza? Então é um processo que a gente pode fazer também para pegar essa informação. E agora a gente vai para a última parte, que é eu simplesmente fazer a apresentação via modal. Para fazer a apresentação via modal é simples, você pode chamar a sua view controller .py, que é através do self, e chamar o present. Então você vai chamar .present passando a view controller que você quer chamar. Você pode fazer das duas formas, tá? Você pode criar uma nova instância via código ou pegar a instância do seu storyboard e injetar ali também. Vai funcionar normalmente apresentando como modal. E ele vai ter todos aqueles aspectos, né? Abrir de cima para baixo, dar o dismiss, puxando, enfim. Caso você precise que dentro desse modal tenha um fluxo, né, um fluxo de navegação, é só você repetir as mesmas etapas. Dentro do meu storyboard eu vou adicionar um outro navigation controller e seguir todo o fluxo. Da mesma forma, via código, antes de chamar a view controller, eu vou criar uma navigation e adicionar na root dela, né, direto no construtor, qual é a tela que eu quero fazer a navegação. E você segue todos os processos. Viu como que é fácil fazer a navegação? Não é um bicho de 7 cabeças. É bem tranquilo, é um pouquinho chatinho quando você tem que conectar as coisas, mas é bem fácil, tá? Não tem segredo nisso daqui. Tome cuidado quando você vai trabalhar com o storyboard, porque quando você está trabalhando individual, ou seja, só você no projeto, é tranquilo você de trabalhar. Mas quando a gente tem várias pessoas atuando, pode dar um certo problema, porque é um arquivo só para você gerenciar. Então você pode quebrar esses storyboards em fluxos, em funcionalidades, mas todo o processo de navegação, de ligar as SIGs, conectar as coisas, segue o mesmo processo. Beleza? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, larga o dedo no like aí, compartilha com o pessoal e deixa aqui nos comentários qual é o próximo conteúdo que você quer ver. Curtiu o formato? É isso aí. Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima!